Constantemente ouvimos falar que empresas e seus conselhos devem seguir a agenda de diversidade e inclusão, e que é hora de repensar e incrementar ainda mais essas práticas. Para isso, além de aumentar a presença feminina nos conselhos de administração, é preciso também expandir a inclusão de pessoas pretas, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência. Tudo isso levanta alguns tópicos importantes, como de que forma equipes diversas podem contribuir ainda mais para os negócios? No mundo atual, quais habilidades são esperadas de um conselheiro ou de uma conselheira? Como sair do textão na internet e ir de fato para a prática? Participe desse momento incrível enviando as suas perguntas e curiosidades pelo chat do nosso site. Se você chegou agora e está nos acompanhando pelo Twitter ou YouTube da Ambima ou da B3 e também quer participar, é bem fácil. Leia o QR Code, acesse o site, cadastre-se e interaja com a gente. Agora, que horas são, produção? 15h28, nós vamos explorar o tema pluralidade nas cadeiras dos conselhos de administração. Temos aqui em nosso estúdio um time muito especial. Kaká Takahashi, Chairman da BlackRock no Brasil e Vice-Presidente da Ambima. Jandaracy Araújo, cofundadora do Conselheira 101. E Cláudia Elisa, conselheira administrativa e consultiva em companhias abertas e fechadas. É com você, Kaká. Boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar desse tema tão relevante, que é a pluralidade nas cadeiras dos conselhos de administração. E para começar, eu vou fazer minha autodescrição. Então, eu sou o Kaká Takahashi, eu sou um descendente de japoneses, com aproximadamente 60 anos, uso óculos, tenho a pele mais escura do que amarela, estou vestindo um blazer e uma camisa azul. E vou pedir aqui também para a Cláudia e para a Jandaracy, que vão me ajudar nesse bate-papo, a também fazerem a sua autodescrição. Bom, tudo bem, gente? Eu sou a Cláudia Elisa, eu sou branca, loura, de olho azul, cabelo na altura do ombro, tenho mais ou menos 50 anos, embora goste de achar que pareço menos. E todo mundo, né? E estou usando uma blusa verde estampada de manga comprida. Muito bom, Cláudia. E agora, Janda, diretamente para nós aqui, vai lá. Bom, boa tarde a todos e a todas e a todos. Eu sou Jandaracy Araújo. Eu estou usando óculos de onça, sou uma mulher preta, de cabelo preto, preso. Hoje é um cabelo comprido, mas hoje estou com ele preso. Estou usando um casaco cinza e estou aqui diretamente do aeroporto. Vamos lá, então vamos começar com o nosso bate-papo aqui, não é? De fato um tema de extrema relevância, porque talvez a maior riqueza que a gente tem aqui no nosso país é exatamente a diversidade e a pluralidade sobre as suas mais diversas óticas, não é? Mas em diversos segmentos ainda a gente tem dificuldade de trazer essa diversidade na mesma proporção. E sem dúvida os conselhos de administração são um dos grandes desafios para a gente chegar lá. E eu vou bater um papo hoje, então, com duas pessoas incríveis, duas mulheres notáveis, né, que têm uma história incrível e que vão falar um pouco desse desafio. Não é? A Cláudia, né, conselheira de várias empresas, que tem uma larga experiência e também que trabalha fortemente para que essa agenda ganhe cada vez mais espaço no mundo corporativo. E a Janda, além de estar em diversos conselhos, tem várias iniciativas, fundadora do Conselheira 101, está lá também no WCD, o Women for Corporate Directors, enfim, não tem pessoas melhor do que elas para estar aqui nesse bate-papo com a gente. E eu vou começar fazendo uma pergunta aqui para as duas, falando exatamente sobre esse desafio. Né? Então, como foi o desafio para vocês chegarem onde vocês chegaram? Né?
o que vocês precisaram efetivamente trabalhar para chegar onde vocês chegaram. E hoje, estando lá nos conselhos, quais os desafios que vocês têm enfrentado para permanecerem, não é? Porque não basta chegar lá, vocês têm que permanecer nesses conselhos para que efetivamente esse olhar múltiplo possa ser levado a esse mundo. Então, aí Cláudia poderia começar aí falando sobre isso, depois a Jandaraci. Aí a Janda começa a próxima. Olha, Cacá, realmente o maior desafio é conseguir o primeiro conselho. Todo mundo tem que ter um início, né? Eu recebi o primeiro convite de uma pessoa que foi um precursor, né, na Arezzo, o Anderson Birman, de 10 conselheiros. Ele escolheu 3 mulheres, as 3 mulheres nunca tinham sido conselheiras antes. Então, eu acho que assim, o maior desafio é ter quem dê a primeira chance, né? E não é fácil, porque hoje, quando você olha os conselhos de administração, né, ainda eles são preenchidos, as posições, através de indicações, muito mais do que um processo formal feito por um headhunter, né? Diz aí algumas estatísticas que mais ou menos só 30% das posições em conselhos são preenchidas por um trabalho de headhunter. Todo o restante são indicações. E como a maioria dos componentes dos conselhos ainda são homens, é natural que no network deles, né, eles conheçam outros homens, né, e acaba que essa, então, vira a indicação recorrente. Então, o que eu acho que é muito importante? Eu acho que, por parte dos homens, é conhecer mais outros grupos de diversidade. Não é só mulheres, outras mulheres, pessoas diferentes, de personalidades diferentes, de outras regiões do país. Isso é uma coisa muito importante, né? Assim, São Paulo reina como capital, mas eu participo de conselhos em que, às vezes, quando a gente tem pessoas de outras regiões do Brasil, já faz uma super diferença, né? Acho que faz diferença para chegar lá a visão de estar preparada, de conviver num network de outros conselheiros e conselheiras, para que as pessoas lembrem de você, conheçam você, para que possam lembrar do seu nome no momento de indicar, né? E o que eu diria, assim, da minha experiência, para se manter num conselho, o que eu acho que é diferente? A maioria das pessoas que eu vejo estarem em conselhos são pessoas que vieram de uma carreira executiva, onde, via de regra, o ensinamento é muito do bater a meta, ser ágil, rápido, responder, às vezes até ter que responder pelo fígado, um pouco mais de espírito de competição. E eu diria que, num conselho, muda muito a energia presente. É uma energia de colaboração. Então, para se manter, eu vejo que quem se mantém e consegue outros convites para novos conselhos são pessoas que conseguem trabalhar esse espírito de colaboração, e que, às vezes, não é só na reunião, quer dizer, tem um tempo investido que é fora da reunião, fazendo uma aproximação com cada um dos outros membros, tendo esse interesse genuíno de entender um pouco da perspectiva de cada um, como cada um vê a situação daquela empresa, da onde as pessoas vêm. Muita via de regra, né, tem pessoas que estão ali, às vezes, há 3 mandatos, e a gente está chegando, então tem que ouvir quem está lá há mais tempo, né? Eu acho que esse é um desafio, a colaboração, e o outro, a própria forma de comunicar. Eu acho que a gente, talvez, assim, eu pelo menos sinto isso comigo, né? Como mulher, eu sinto que, às vezes, falo as coisas com um pouco mais de palavras do que poderia falar. Então, eu acho que essa busca de uma forma de comunicar mais objetiva, mais pragmática, até se desapegando de ter que falar o tempo inteiro, não ocupando o airtime, né, da reunião o tempo inteiro, eu acho que isso também é um outro ponto de atenção e desenvolvimento para se manter e ter novas posições de conselho. Muito bom, obrigado, Cláudia. Jandaraci, com você, vamos lá? Está no mudo? Vamos lá, gente. Não. Os desafios são vários, eu acho que a Cláudia colocou muito bem. Não é apenas a gente falar de formação, mas especificamente de dar oportunidade, né? Senão a gente vai continuar tendo o mesmo mindset. A questão de pluralidade no conselho é uma questão extremamente estratégica para todo mundo. Então, se a gente pensa em fazer transformação, inovação e perpetuidade de negócios, a gente precisa começar a incluir novos pensamentos. E a gente tem que falar de diversidade racial, diversidade de gênero, sim,
bem colocado pela Cláudia, de localização. A gente tem um país de dimensão continental e a gente vive uma epistemologia de sul-sudeste, como se no norte e nordeste não tivessem pessoas que estivessem aptas e preparadas para ocupar essas posições. A questão da interseccionalidade da diversidade, eu costumo falar isso, as pessoas não são apenas uma coisa. Então, eu, por exemplo, eu sou uma mulher negra, já 2 pilares de diversidade, encaminhando para o 3º pilar, né, que é o etário, daqui a pouco, né, de acordo com o IBGE, tá, gente? Então, que eu me sinta velha. Mas é muito importante a gente trazer esse olhar de várias pessoas contribuindo para esse cenário. E os desafios, Cacá, é efetivamente a gente mudar a mentalidade das pessoas em relação a isso. Né? Entender que vivemos uma pluralidade de pensamento traz inovação, traz novas perspectivas e também traz lucratividade. A gente vive num mundo cheio de desafios e a gente precisa disso. Olha, super legal isso tudo que vocês falaram, mas eu vou pegar um gancho no que a Jandaracy falou, né, dessa questão da pluralidade, trazendo diferentes olhares e isso, obviamente, ajudando muito no desenvolvimento da estratégia da companhia, trazendo inovação, trazendo uma série de elementos fundamentais para você ter a perenidade da companhia. E aí eu vou pegar e vou um pouco para o dia a dia, para o mundo prático, que é lá onde vocês estão. Não é? Então, o que vocês têm visto em termos de tomada de decisão nas companhias? Qual é a contribuição que vocês têm visto dos conselhos que efetivamente já abraçaram essa questão, não é? E que também, obviamente, abraçaram as questões ESG, né? Que essas coisas todas se conversam, não é? Ou as questões ASG, no nosso português, né? As questões ambientais, sociais e de governança. Vocês já conseguem verificar em companhias que já estão mais avançadas nessa conversa e aquelas que não, diferenciais no dia a dia, na prática? Como é que vocês têm visto isso? Vamos lá, Posso começar por aqui, Cláudia? Vai lá, Jandaracy. Bom, o que eu vejo, assim, está sendo um pouco, vamos dizer, nesse momento, muita convicção, mas o movimento de mercado que está impondo também essa movimentação. Quando a gente tem instituições como a SEC, a Nasdaq, agora a B3 também fazendo uma pauta, a gente teve a questão da CVM, começa a haver um movimento muito claro para se ter mais diversidade. Em algum momento na minha vida, eu sempre falei, várias pessoas que estão nessa pauta há muito tempo falam que ou seria por convicção ou por conveniência. Para mim, pouco importa, importa que a gente avance. O que eu tenho visto é, sim, há um movimento, mas a gente precisa começar a formar base, porque ninguém nasce conselheiro. Então, a gente precisa começar a dar oportunidade de fato e não começar os movimentos que a gente vê. Em todo momento de crise, as mulheres são as primeiras a serem demitidas. Então, quando a gente olha nosso país, especificamente falando de Brasil, nós temos por hábito minorizar a maioria. É uma característica nossa. Mulheres são 52% da população, a população negra real, né, sem afroconveniências, por aí, corresponde a 56% da população. Esse mercado consumidor. Né? A gente está falando de incluir quem produz, a gente está falando de incluir quem consome. Então, o que a gente está querendo é ter essa mentalidade, acho que as organizações precisam caminhar para isso. E, perante o mundo, né, a gente precisa mudar o mindset de tudo o que acontece. As pessoas estranham quando chegam em algumas organizações no Brasil e parece que estão em outro país, né? Então, eu acho que esse é o momento de efetivamente começar uma mudança de mentalidade. A gente não vai falar de crescimento, perpetuidade, prosperidade de ambiente de negócios, ou ambiente de negócios, quando a gente tem uma mentalidade única, e acho que essa é a maior vantagem competitiva. E na pauta ESG, principalmente no pilar governança e social, que tem essa interseccionalidade muito forte, vai desde relações com a comunidade, a diversidade em conselho e política de remuneração. Essas coisas estão todas interligadas, e um olhar diverso contribui para isso, para a gente começar a construir políticas que fazem e a gente tenha materialidade das práticas ESG. Né? A diversidade ela ajuda e contribui para isso, principalmente nos pilares social e de governança. Minha perspectiva, Cacá e Janda, e acho que a Janda já falou e disse, né?
Primeiro, eu acho que a gente tem que acreditar muito em números, né? Pesquisa. Tem uma pesquisa tradicional, feita de anos em anos, da McKinsey e da Mercer Williams, onde eles mostram, né, a partir de análise de resultados de companhias com maior índice de diversidade, que aquelas com maior índice de diversidade, por exemplo, feminina, têm 25% mais probabilidade de ter melhores resultados do que outras. Então, eu acho que isso tudo acaba sendo um argumento inteligente para as empresas, de fato, abraçarem práticas de ESG, onde uma delas, dentro do S, é a questão da diversidade, equidade e inclusão, né? Agora, como disse a Janda, tem empresa que, nos seus fundadores ou nos seus conselhos, tem isso por convicção, tem isso por uma conveniência, minha reputação vai ser melhor, ou tem isso por uma força da lei, que é obedecer, né, o compliance, né? Minha vivência, os conselhos onde eu estou, onde eu vejo maior diversidade, aí quero voltar a dizer, não só uma diversidade de gênero, mas uma diversidade de expertise. Não é todo mundo só financeiro na sala. Não é todo mundo só homens engenheiros, né? Quando você tem assim, essa mescla regional de expertise, de gênero, de idade, gente mais nova, gente mais velha, eu assim, vejo nitidamente que os pontos de vista trazidos, eles são mais amplos, mais contraditórios, o que é muito bom. Conselho que todo mundo concorda desde o início, com certeza não está fazendo todas as discussões necessárias. O importante é a gente ter essa confiança, admiração mútua dentro da sala do conselho, para permitir que essa diversidade, ela de fato traga os bons frutos, que nada mais é do que uma decisão melhor tomada, uma decisão baseada em melhores discussões, mais dados, mais pontos de vista, e que muito provavelmente replicarão a sociedade, né, onde aquela empresa está inserida. Não, legal, excelente. Obrigado, Jana, obrigado, Cláudia. Bom, nós falamos muito sobre as experiências, sobre as visões, né, que vocês estão tendo desse mundo que vocês estão hoje, mas foi uma grande jornada que vocês percorreram até chegar lá. Uma jornada que não diz respeito só a conhecimento e experiência, mas tem muito de inspiração, né? E para falar um pouco de inspiração, eu queria ouvir um pouco da história de vocês, né? Então a Jandaracy começou ali, né? Jandaracy, hoje você está aí altos voos, né? Mas começou como vendedora de salgados, né, Janda? E você não tem vergonha, muito pelo contrário, você tem muito orgulho de falar sobre isso. Então eu queria que você falasse um pouco dessa história, dessa jornada, e falasse um pouco de uma frase sua, o tal do teto de vidro blindado. Conta um pouco para a gente sobre isso. Eu costumo dizer qual a possibilidade de uma mulher negra nordestina, né? Eu gosto de falar, ressaltar isso. A Cláudia também ama minha terra, baiana. Estar nas posições que eu estou. Tudo começa com oportunidade, educação, a educação como um pilar forte da sua mesmo, não tendo grandes oportunidades de fazer grandes cursos fora, ou ter morado fora, tudo que eu ganhava, eu investi muito na educação, na minha e das minhas filhas, porque eu sempre entendi que é uma coisa, o que a gente sabe, né? Meu pai sempre fala, nosso conhecimento ninguém tira. E depois a questão da oportunidade, que é o que a gente precisa dar oportunidade, a gente precisa que as pessoas tenham oportunidade. E com isso é que a gente faz a grande diferença, tendo oportunidade. Eu, como profissional do improvável, rompendo todas as estatísticas e o teto de vidro, que é alguém que não fez um curso fora, que não fala vários idiomas, que não tem experiência internacional e conseguiu alçar uma carreira executiva sólida. Então, isso faz muita diferença. A oportunidade, o que diferencia, a Viola Davis fala muito isso, mas eu falo por mim. O que fez eu chegar aqui foi alguém que me deu oportunidade vendendo salgados, acreditou que eu tinha um grande potencial e vendendo salgados me convocou para uma primeira oportunidade. Legal, Janda, super inspirador. Deixa eu agora falar com a Cláudia uma outra coisa. A Cláudia é uma pessoa que está sempre, nunca vi ela não sorrindo, com esse sorriso aberto, sincero, franco, né? E você tem, além de ter uma forte liderança em diversos conselhos, você tem sido uma pessoa que advoga muito por essa causa. Então eu queria ouvir de você, qual é o significado disso para você? Olha, Cacá, sabe o que eu acho? Assim, a idade ajuda muito, né? Eu acho que quando a gente é um pouco mais jovem,
a gente tem um pouco mais de preocupação do que os outros vão achar, a opinião dos outros. Para mim, essa questão de, hoje, advogar, compartilhar tudo que eu tenho de conhecimento, minhas experiências, não só o que eu aprendi, mas também os tombos, né? Porque assim, o que a gente normalmente vê é o povo sempre contando a história do sucesso, mas ninguém conta os tombos que levou, né? E as pessoas normalmente não têm assim, essa autenticidade ou essa franqueza. Então, eu confesso a você que, para mim, o que eu vejo é que todo mundo carrega dentro de si algo no coração que é como se fosse uma missão de vida. Mas a gente está tão ocupado ou pré-ocupado no nosso dia a dia que a gente, muitas vezes, não para pensar o que é a missão de vida. Então, para mim, o que significa a gente ser mais feliz ou a gente contribuir para o mundo tem a ver com a gente ir atrás desse autoconhecimento, descobrir o que é a nossa missão de vida e ter coragem para abraçar, né? Eu tenho uma carreira um pouco inusual, quer dizer, estou em conselho de administração, que é uma carreira, é uma posição super convencional, e, ao mesmo tempo, desde setembro de 20, eu resolvi começar a escrever, tenho o canal de YouTube, Cláudia Elisa Oficial, e gravo vídeos, programa de entrevista, algo que, no início, eu falei, nossa, vou ser julgada a beça. Mas hoje eu recebo tanto feedback positivo de tanta gente, sabe, que fica feliz, aprende, fala, puxa, você não fala só coisa bonita, você fala dos tombos. Eu falo, gente, mas isso aqui é a graça, né? Para as pessoas se inspirarem e para as pessoas acreditarem que elas podem. Então, eu não tenho uma trajetória que era provável, quer dizer, sou filha de classe média baixa, imigrante português sem estudo, meu pai segunda série, minha mãe oitava. E a vida me levou, né, pela minha busca, né, tá estudando sempre, e por pessoas que me deram oportunidade. Isso que a Janda falou, cara, faz toda a diferença. Ainda bem que tem essas pessoas no mundo. Legal, muito bom, muito bom. Bom, nós estamos chegando ao fim aqui do nosso painel, do nosso bate-papo. Então, primeiro, queria agradecer a Jandaraci, que está lá de longe, eu sei que está numa agenda intensa, mas reservou um espaço para a gente fazer esse bate-papo. Agradecer a Cláudia, sei que ela também está correndo, estava aí com outros compromissos da manhã, veio correndo para cá e já chegou aqui com impecável para fazer esse bate-papo conosco, sensacional. Então, eu espero e, sobretudo, obrigado a vocês que ficaram conosco, que assistiram esse painel. E fica aí uma história super bacana, experiências, vivências e, sobretudo, histórias super inspiradoras. Então, obrigado a todos e boa tarde.